Aleluia. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo nesta hora, com a tua casa e com a tua família. Nessa hora Deus tem uma palavra para você. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 15, versículo 18 e versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Amém? Estarei na direção do Senhor falando sobre essa passagem no livro de Mateus, baseado no tema Tenho Deus no coração, mas estou no coração de Deus. Irmãos, o Senhor Jesus, ele foi indagado pelos escribas e pelos fariseus, e por causa do comer sem lavar as mãos. Indagaram ao Senhor porque os discípulos eles tinham maus hábitos. Perguntaram isso para Cristo. Por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Aquilo para ele era algo escandaloso, era motivo de escândalo. Porém, Jesus disse para eles que eles também faziam coisas que não era do agrado de Deus, como não honrar pai e não honrar mãe. E assim, eles se escandalizaram com o Senhor Jesus. Porém, o Senhor Jesus ele dá uma lição muito grande, dizendo que o que contamina o homem não é o que entra pela boca. O que contamina o homem é o que sai da boca. Isso contamina o homem. O Senhor Jesus, ele estava dando uma instrução aos discípulos, aos fariseus, aos anciãos, aos escribas. O Senhor Jesus, ele estava ensinando. Aquele povo ainda vivia debaixo da lei, ainda vivia debaixo de maldição, como diz o livro de Romanos. Aquele povo ainda vivia sobre um jugo que não conseguiam eles aguentar, mas lançavam sobre o povo, sobre o mais fraco. E o engraçado é que os discípulos ainda assim estavam perdidos, sem entender o que estava acontecendo. Tanto que os discípulos perguntam para Deus o que o Senhor Jesus queria dizer com aquela parábola. E o Senhor Jesus ele diz que mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunhos e blasfêmias. O Senhor Jesus ele está querendo dizer que nós devemos guardar o nosso coração. O Senhor Jesus ele não quer apenas o teu coração. Ele quer você por inteiro. Porém, o inimigo de nossas almas, ele quer dominar o teu coração. Para poder dominar a tua vida, para poder dominá-lo por inteiro. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, o Senhor Jesus ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esta porta com a qual o Senhor Jesus menciona que bate é a porta do nosso coração.
Porque se nós não estivermos entendendo que o Senhor Jesus ele tem que estar morando no nosso coração, faremos coisas que não queremos. Falaremos coisas para magoar pessoas que não queremos falar. E pensaremos coisas que não agradam a Deus, a ponto de entristecermos aqueles que mais amamos. Então, o Senhor Jesus ele tem explicado isso. Explicou que aquilo que os fariseus falaram, os anciãos, os escribas, a respeito de pegar a Jesus em alguma falha, o Senhor Jesus ele dá a resposta em cima da doutrina. Lembrando que são palavras ditas pelo profeta Isaías. Os fariseus, eles eram crentes. Eles eram religiosos. Os fariseus eram aquele povo que se vestiam como crentes. Falavam como crente, agiam como crente, oravam como crente. Mas Jesus disse que o coração deles estava longe. O Senhor Jesus disse que eles eram cegos. E o Senhor Jesus diz aos discípulos: como pode um cego guiar o outro cego? Ambos cairão no abismo, ou cairão na cova. O Senhor Jesus, nesta hora, ele quer abrir a tua visão. O Senhor Jesus, ele quer que você entenda que você não pode ser um condutor cego. Você não pode ser aquele que anda como crente, fala como crente, se expressa como tal, mas não vive aquilo que você está dizendo. O Senhor Jesus, ele quer que você tenha uma vida íntegra, que você transpareça aquilo que você é, que você aparente ser o que é verdadeiramente. O Senhor Jesus não quer que você seja uma pessoa de máscara na frente de outras. O Senhor Jesus quer que você seja a mesma pessoa dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja e fora da igreja, dentro do trabalho, fora do trabalho, nas ruas, para com os seus amigos, seus vizinhos. O Senhor Jesus quer que você tenha uma vida só. Ele não quer que você seja como o fariseu, que aparentava ser algo, mas não era nada daquilo que dizia ser. O Senhor Jesus quer transparência na tua vida. O Senhor Jesus quer que verdadeiramente você seja um servo obediente. A Bíblia diz, no Salmo 101, versículo 4 e versículo 5, um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. O Senhor Jesus não quer que você, diante das pessoas, tenha uma vida íntegra, mas quando vira as costas você fala mal do seu irmão. O Senhor Jesus não quer que você tenha uma dupla personalidade. Diante de uma vestimenta, você aparenta ser algo, e fora você é uma outra pessoa. O Senhor Jesus quer que você seja a mesma pessoa, quer que você tenha o mesmo caráter, porque nós estamos sendo observados. A Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ali o apóstolo Pedro, ele está dizendo que o adversário ele nos observa, dentro e fora de casa.
no trabalho ou na rua, na escola ou na faculdade. Em qualquer lugar nós estamos sendo observados. Não podemos de maneira nenhuma escandalizar o Evangelho de Cristo. Por isso, vigiai. Por isso, fique firme. Entenda que o inimigo vai querer usar a cada um de nós para nos apontar, para poder falar de nós, para nos apontar, para nos julgar para o Senhor. Lembra de Jó? A Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, a respeito da tentação. A Bíblia diz que Satanás ele ficou frustrado. Deus pergunta para ele de onde ele estava vindo. E Satanás fala para Deus que estava vindo de rodear a terra e passear por ela. Porém, Deus ele fala a respeito do seu servo Jó. Deus indaga a Satanás. Conjecturo eu que Satanás, quando se apresentou diante do Senhor, falou para Deus que passeou pela terra e rodeou ela toda e viu diversos tipos de crente, diversos tipos de homens e de mulheres de Deus. Pessoas que aparentavam ser uma coisa e eram outra. Pessoas que ele apontou para Deus as falhas. Mas Deus diz para ele: mas observaste o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente, que se desvia do mal? E ele se enfurece. Ele fica tão frustrado a ponto de dizer para Deus que Jó só era fiel porque Deus tinha abençoado ele. Irmãos, toda aprovação que Deus bota na tua vida tem um propósito. Não é para te matar. O deserto não serve para isso. O deserto serve para te fazer crescer, para te dar experiência, para calejar a tua vida, para que você possa ter o que testemunhar para outras pessoas. Então, mediante a tudo aquilo, Satanás não conseguiu fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. Sabe, se prepare, se prepare. A Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo 6, que nós temos que nos revestir das armaduras para o dia mau. Se reveste, meu irmão, da armadura de Deus, para que no dia mau você não pense em desistir. Quando a aprovação vier sobre a tua vida, você não tentar argumentar e arrumar desculpas para abandonar a fé, para sair da igreja, para ir para o mundo, ser usado, ser pisado pelo diabo. Se prepare. Para toda vitória, para toda bênção, tem uma aprovação. Deus não vai te dar nada sem te provar de mãos dadas. Deus não vai te dar nada sem que antes você seja aprovado e aprovado como um bom obreiro. Isso vale para todos, para ímpio e para crente, para quem frequenta a igreja e para quem não frequenta a igreja. Deus ele quer abençoar a todos, mas às vezes não entendemos por que a bênção não chega. É porque Deus ele está te provando, porque ele não quer te perder. Deus ele não quer que você abandone a fé por causa de bens materiais. Então, depois de ter provado ele nas riquezas, Deus permitiu que Satanás o tocasse na saúde. Entenda, quando você entra na provação, qual é a intenção de Deus te colocar naquela prova. Não blasfeme, não murmure, não questione. Só diga que Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E tenha a convicção de que Deus vai usar alguém para poder te apontar, aquele mais próximo, assim como fez com a mulher dele. Tá entendendo, irmão? Deus, ele quer te dar vitória.
Mas não depende de Deus, depende de você. De como é que você se porta na provação. Na frente de alguém, você pode se calar. Mas o que você tem falado no oculto? O que você tem conversado fora? Fale com Deus, reclame com Deus. Fique de joelhos e fale com Deus aquilo que você necessita. Fale com Deus as tuas fragilidades. Deus ele vai entender e ele conhece a intenção do teu coração. Não questione para outrem ou para terceiros. Porque enquanto você questiona, a vitória não vai chegar. Você pode ter certeza, irmão. Deus ele quer dar testemunho de você também. O inimigo, ele nos aponta 24 horas diante de Deus. Comece a fazer diferente. Comece a fazer as coisas de outra forma. Peça a Deus estratégia para que você suporte. A Bíblia diz que Deus não nos dá provação maior do que possamos suportar. Antes, nos dá também o escape para que venhamos a suportar a tentação. Então você pode suportar aquilo que Deus botou no teu caminho. O problema é que você não está se preparando. Você não está se preparando para o dia mau. Tenha a convicção de que Deus vai te provar. E esteja pronto para ser aprovado. Olha, entre no coração de Deus. Não fale apenas Deus pela boca. Não fale apenas de Deus pelos teus lábios. Fale de Deus mostrando atitudes diferentes. Em momentos de ira, você se cala. Em momentos de confusão e de frustração, você se cala também. Quer falar algo? Fale com Deus. Peça que Ele te dê orientação, peça que Ele te dê forças para se calar, para você não entristecer o Espírito Santo de Deus. Irmão, é sério, é seriedade. Deus, ele suporta um coração perverso. Deus, ele suporta aquele que está pressionando a Deus para ser abençoado. Deus, ele quer ver uma atitude diferente da tua parte. Deus, ele quer ver o diferencial. Estava eu evangelizando um homem dentro do meu trabalho. Ele passava todos os dias com roupas ataviadas. E eu perguntei para ele uma vez em qual igreja ele congregava. Aí ele me disse o seguinte, ele falou, eu sou da Assembleia de Deus, mas eu estou desviado. Eu falei, ué, como assim? E ele falou que se entristeceu e não teve mais palavra para dizer o porquê que tinha parado de caminhar. E todos os dias eu não o julgava. Eu dizia para ele, cumprimentava ele dizendo que ele era um homem de Deus. Para fazer com que despertasse no coração dele a vontade de retornar à casa do Pai. E nessa semana eu fiquei sabendo que ele estava internado. Do nada, ele estava trabalhando e deu a ele um problema no coração e ele estava internado no hospital. O mundo pode achar que as coisas acontecem por acaso. Nós entendemos que a desobediência, ela gera males, abre legalidade para que o inimigo nos domine. E se você não está em comunhão com Deus, se o teu coração não tem a habitação do Altíssimo, então você abre legalidade para Satanás entrar no teu coração e mudar a tua história para negativo, para mal. Um amigo dele chegou para mim e contou que ele estava no hospital e eu disse para ele,
eu sei. Tem algo que Deus quer da parte dele. Deus está requerendo algo dele. E aquele homem abaixou a cabeça, se calou e foi embora. Diante da palavra de Deus e do servo de Deus, não há questionamento, porque a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, irmão. Penetra tudo. Tenha a vida diante de Deus consagrada, que você não vai apontar. Quando você está com a vida consagrada, com Deus no teu coração, você não questiona. Você aceita. E você vira um canal para ser usado. Estava eu chegando do trabalho e parei numa outra estação para conversar com um amigo. E uma cliente parou e disse para ele, perguntou como foi o Natal. E ele perguntou para ela, pô, o meu foi bem, e o seu como foi? E ela virou e falou assim, bebi muito, enchi o pote. E ele virou para ela e a apontou, dizendo para ela assim, ó, ué, você não é da igreja? Bebendo? E eu calado estava e calado permaneci. O adversário, irmão, não brinca. Ele está a todo instante querendo nos apontar. E aquela mulher não tinha mais o que dizer. Ela não tinha mais o que falar porque ela estava sem graça. Ela sabia que o Espírito Santo de Deus estava cobrando ela por uma atitude errada que ela tomou. E o inimigo, dominando a boca dela, expôs o que ela fez. Tenha a convicção de que Deus tem te olhado, Deus tem estado com a mão sobre a tua cabeça. Mas a decisão de seguir uma vida de santificação ao Senhor depende de você. E toda a oportunidade que o inimigo tiver de te apontar, ele vai te apontar. Então vigie no que você fala, vigie no que você faz. Porque o diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Jesus não, Jesus veio para que você tenha paz, vida em abundância. Mas as tuas atitudes vão dizer. Tenha Deus no teu coração, fazendo as atitudes que Deus se agrada. Não seja como o fariseu, um hipócrita, que com os lábios adorava a Deus, mas o coração estava longe. Era um coração ganancioso, era um coração perverso, cheio de má índole, cheio de má intenção, e eles eram conhecedores da lei. Eles eram conhecedores da Torá. Tá entendendo? Tenha a convicção de que você, irmão, é diferente. O peso sobre as costas daquele que conhece a palavra é maior. Então, pede força a Deus, busque a Deus, para que a tentação, quando vier sobre você, você esteja preparado para suportar ela no jejum, na oração e na leitura da palavra, para que o diabo não tenha com que te apontar. Ó, Provérbios 21, versículo 2, está dizendo assim, ó, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Às vezes a gente acha que tudo que a gente faz está agradando a Deus. Sabemos que estamos fazendo coisas erradas e para poder passar por cima, colocamos experiências de outras pessoas no meio. Ah, mas o irmão também faz isso, mas o pastor é ladrão, mas o irmão é isso, a irmã é aquilo. Não, irmão. A Bíblia diz que a salvação é individual. Não importa o que eu faço de errado,
Não importa o que o seu pastor faz de errado. Cada um de nós vai pagar pelo erro, pelo que fazemos de errado e pelo certo. Agora, cabe a você entender o que você tem feito diante de Deus. Porque diante dos homens podemos enganar, mas a Deus ninguém engana. Então, eu sei que você tem Deus no coração, mas será que estamos no coração de Deus? Será que estamos agradando ao Senhor? Eu lembro de Sansão. Sansão, ele fez o voto do nazireado. Sua mãe fez esse voto antes dele nascer no ventre. O voto do nazireado era a consagração da criança. Ele foi consagrado desde o ventre. Quando ele nasceu, ele não tomou bebida forte e também não cortou seu cabelo. Vivia uma vida separada para Deus. Mas quando Sansão ele fez aquilo que era errado diante de Deus, contar segredos, se misturar com mulheres que não agradavam a Deus de outras tribos, o que aconteceu? Ele conheceu uma mulher chamada Dalila, uma mulher com a qual fez com que a ruína dele chegasse, a ponto dele ser levado cativo pelos filisteus e colocar em risco o povo do Senhor, a ponto de Deus dizer que não era mais com Sansão, irmão. Tá entendendo? Até aquele que está consagrado, se não estiver diante do Senhor com verdade, fazendo aquilo que Deus deseja, aquilo que a palavra nos ordena, nos manda, toda a consagração da palavra de Deus, estaremos, irmãos, pecando contra o Senhor. E às vezes falamos que temos Deus no coração, mas Deus não está lá dentro. Estamos dividindo espaço com um monte de coisa, com riquezas, com família, com objetos. Tá entendendo? Então, Deus falou que não era mais com ele. Não quer dizer que você ceia uma vez por mês, que você tem que fazer as coisas que não agradam a Deus. Não quer dizer isso. O que significa o Evangelho é uma vida consagrada diariamente. Eu sei que nós somos falhos e nunca vamos ser perfeitos. Porém, Deus quer uma santificação. A palavra santo significa separado. Temos que nos santificar. Temos que entender que a nossa vida agora é outra. Nós vivemos em prol da palavra para ganhar almas. Se as almas que estão perdidas, carentes da palavra de Deus, não nos enxergar como exemplo, então, irmãos, estamos mortos. Estamos cegos como os fariseus. Você está entendendo? Então, faça diferente. Permita que Deus transforme tua vida. Permita que Deus te use. Que o diabo não tenha nada o que te apontar, mas que ele seja um derrotado como sempre foi e sempre vai ser, depois de ter desobedecido a Deus, depois de querer exaltar-se mais do que o Senhor. Então, irmãos, tenha a convicção de que Deus ele quer te usar, que Deus ele quer fazer a obra para com aqueles que estão ao teu redor sobre a tua vida. A maior bênção não é a material, a maior bênção é a espiritual, é aquela que nós não enxergamos. A maior bênção é as pessoas te enxergarem como servo de Deus, diante de tanto escândalo que tem acontecido. Então, tenha Deus no teu coração. Essa foi a palavra que Deus separou para nós nesta hora, tá bom? Que o Senhor possa falar mais e mais sobre a tua vida, que Ele venha abrir o teu entendimento, o discernimento te dê, para que a palavra dele adentre no teu coração e não seja arrancada, ceifada pelo roubador de mensagem, tá bom? Que Deus possa estar falando cada vez mais contigo. Ei, não tenha apenas Deus nos lábios, tá? Tenha Deus no coração e nas tuas atitudes, tá legal?
não esqueça, irmão, Deus, ele tem muito mais a nos proporcionar e a nos oferecer mediante a nossa caminhada, tá legal? Tenha convicção disso, tá? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Deus abençoe.